Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, Rainha do Céu, Ave dos Anjos Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após, nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Muito bem, caros acólitos, retirar-se é sempre bom porque nos proporciona, em meio ao silêncio, que é a linguagem do retiro, ouvirmos aquele que fala nesta linguagem silenciosa, que é a linguagem de um amor puro e genuíno. E retirar-se é, na linguagem bíblica, subir ao monte, fazer com que o nosso coração tanto mais se encha de uma alegria sobrenatural, fazendo também com que nosso corpo adentre num contexto que nos proporciona ouvirmos com mais intensidade e fervor aquele a quem no altar servimos. E isto é de grande alegria interior, sobretudo, a alma de todo aquele que serve o santo altar e a nosso Senhor Jesus Cristo, que já que a igreja o tem na ara do sacrifício, no altar próprio, sendo ele o próprio Cristo, o altar sendo o Cristo, a rocha firme. Eu queria ter preparado algo muito melhor. Ontem, por sinal, detive em algumas reflexões, mas eu me lembrei de um livrinho, que é este que estou em mãos, e eu penso que nos ajudará algumas reflexões no nosso contexto, da nossa realidade. Este livrinho histórico é de 1937 e foi o primeiro retiro que Monsenhor Eurivaldo Tavares participou e foi pregado por Dom Moisés Coelho. Então, é um itinerário que poderemos, na terceira meditação, colocar, pois, este amor à história da igreja a qual fazemos parte e servimos, né? Mas em meio ao tema desta meditação, nós temos, portanto, em meio à santidade a alcançar. E os meios para alcançarmos esta santidade, que é este fim último, é justamente chegarmos a possuir o objeto da nossa felicidade. E para isto exigem três coisas: conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. É um itinerário que todo servidor de altar o faz. Amar a Deus, conhecê-lo e servi-lo. Vejamos como nós, as criaturas, nos levam a conhecer a Deus as coisas criadas. Elas nos fazem conhecê-lo na sua existência, na sua ciência, no seu poder e na sua generosidade, no seu amor. Tudo na natureza nos está a demonstrar e proclamar a existência de um ser supremo que cria e governa todas as coisas. Quão poderoso é Deus que criou os astros e que os mantém no espaço em contínuo movimento, sem que eles se choquem e sem que haja conflitos. Palavras que naturalmente podemos intruir no nosso e no vosso ministério do acolitato, sendo este de forma extraordinária, não de forma ordinária, mas o servir o altar do Senhor coloca nesta dinâmica
da harmonia. E que seria de nós se não existisse um ser que dominasse, nos governasse a força de certos elementos fortes, como, por exemplo, o mar, o vento, o fogo, a eletricidade. Tudo são passíveis de nossa meditação. As criaturas nos levam a amar a Deus, nos mostrando com que carinho Ele criou as flores para deleitar o homem, os frutos para satisfazer o seu gosto, os animais irracionais para seu serviço, enfim, deixou tudo ao seu inteiro dispor. Na atuação enquanto servidores do altar, nós temos os elementos que o ornam. Tudo aquilo dilata o nosso olhar enquanto estado de beleza. Não somos aquilo porque é muito insignificante, mas tudo quanto é feito em estado de perfeição realça o verdadeiro culto a quem nós nos inclinamos, nos aderimos a servir. E tudo é para a maior glória de Deus, como dizia-nos Santo Inácio de Loyola. É oportuno que tenhamos esta frase, que no nosso seminário, antigamente era muito valorizada essa expressão, inclusive os seminaristas eram tidos o conselho de, em seus livros e cadernos, colocar as iniciais do Ad Majorem Dei Gloria, porque tudo é para a maior glória de Deus. Nada pode ser feito se não for para esta finalidade, para a glória de Deus. Dos nossos paramentos, dos que nos ornam, da beleza de tudo quanto utilizamos, não é para uma grandeza nossa enquanto visibilidade de outrem, não é para um enobrecimento pseudo da nossa vaidade, mas é justamente para glorificar aquele a quem servimos no santo altar. Com que distinção Deus criou o homem? Constituiu, por assim dizer, o rei da criação. Ele o distinguiu dos outros animais, mesmo na sua constituição física, na sua estrutura. Os irracionais têm a cabeça voltada para o chão, porque o seu fim é a terra. Os homens, porém, criaturas sociáveis, têm a cabeça levantada, erguida para o céu, pois o seu fim está no paraíso, no céu, para o alto. Deus regrou os alimentos dos animais, assim como o cavalo reservou o capim, para o boi o ferro, para as aves os insetos, para os peixes o lodo, mas para o homem não fez o mesmo. Tudo vai à sua mesa. Basta a lembrança desses benefícios para que nos sintamos inclinados a amar a Deus, tão generoso, tão pródigo, tão bom para conosco. Tudo isto a fazer menção da mesa sagrada. Quantas coisas se põem em cima do altar, em lugares afins, não é? Muito embora aquela mesa estritamente voltada para o culto do verdadeiro alimento da alma. Ali se está apenas o que ilumina e para quem é oferecido. No altar só deve conter o crucificado e as velas, iluminando, pois, o culto para que se serve, e aquele a quem é oferecido o verdadeiro culto de ação de graças, a Eucaristia. Esta palavra tão graciosa, sonoramente boa, Eucaristia, faz-nos reavivar
em nossa alma, sobretudo, o verdadeiro agradecimento de Cristo. O agradecer. O agradecimento é, portanto, a ação salvífica de Cristo. E nós, enquanto servidores do Santo Altar, devemos ter naquela reverência uma profunda gratidão, como dizia Santo Inácio de Antioquia, diante do altar da ara sagrada, a vênia em aproximarmos-nos dela. Devemos ter esta vênia, nos aproximarmos do Santo Altar, não cair na mesmice das atividades. Servindo o altar não nos faz íntimos dele. Nunca nos sintamos íntimos do altar. Sempre com a devida reverência, porque ele sempre nos estranhará o nosso cotidiano. Pois o nosso cotidiano não necessariamente vai estar de acordo ou consonância com as realidades que ali se celebra em mistério. Sempre devemos ter o altar com uma certa reverência profunda, porque não está na ordinária condição do nosso dever natural. Sempre o faremos de forma extraordinária. E é por isso que exige de nós, do nosso serviço, do nosso coração, do nosso intento, a perfeição. E é aí onde está a santidade do acólito. O servidor do altar tem, pois, a perfeição como estado único de ação. O ser perfeito. E isto se dá por um ato de vontade. O ato de vontade é um ato deliberativo único meu, em que a ação da graça imprime na nossa vontade um imperativo: creia, e então faça-se. Este crer nas realidades que ali se celebra implica-nos em nós um dever austero, ímpar e único. Por quê? Porque todas as missas são e devem ser vividas de forma única, porque pode ser a última da sua existência. Não tenhamos a presunção de achar que participaremos de uma outra celebração e na outra, mais solene, farei melhor do que a anterior. Talvez não tenhamos a oportunidade de fazer melhor na próxima, porque possa ser que a próxima não exista para nós. Aquela celebração, o augusto sacrifício da missa, aquela encenação do Calvário de forma incruenta, é a única que eu vivo. Muito embora eu participe de 5 ao longo do dia, aquela a qual estou é única, sempre. Devemos celebrar, devemos assistir, devemos servir com aquele a qual conhecemos, amamos e servimos de forma única. A celebração é sempre única. Ela é e deve ser aquela a quem nós devemos render o nosso olhar, abrindo-nos o coração para estas realidades que são eternas. Naturalmente, de todos os auxílios que Deus nos dá, o mais importante é aquilo que nos impulsiona à santidade, que é a graça. A graça é diria, anseio de Deus em salvar-nos. Deus nos dá sempre. É um auxílio divino. Algo que se chama graça santificante ou habitual, na qual devemos sempre estar, e a graça atual que Deus nos dá na ocasião precisa. A graça de Deus não falta a ninguém.
E isto é uma certeza. Hoje em dia, a complexidade da mente humana faz com que ele de tudo duvide e tudo acredite. As coisas essenciais à alma, ao espírito, o homem duvida de forma exímia. E tudo crê naquilo que é vão. Tudo acredita, tudo se inclina, tudo se volta naquilo que passa de forma mais corriqueira do que a correnteza de um rio. O coração humano deve prender-se àquilo que deveras nos colocará em instâncias sobrenaturais. E isto a graça nos proporciona. Cada vez que somos tentados, Deus nos dá a graça bastante para resistirmos àquela tentação. É o que se chama a graça suficiente. Dá-se então a luta entre nós e o demônio. Se vencermos a graça, se diz eficaz. Por exemplo, um homem é tentado para matar ou para roubar. Deus lhe dá a graça necessária para vencer a tentação. É a graça suficiente. Se o homem naturalmente triunfa, a graça torna-se eficaz. O mesmo acontece quando temos a lembrança de praticar um ato bom. Deus nos ajuda com a sua graça. Ele, porém, nos auxilia sem tirar a nossa liberdade para que o nosso ato tenha mérito. E a permanência neste mérito se dá no heroísmo. A santidade não é calcada no heroísmo, mas no amor com o qual deliberamos. Porém, a santidade é experimentada em seu ato mais sublime, se no heroísmo vivermos. É herói aquele que é santo. Hoje em dia não se tem mais uma figura de herói, como naturalmente talvez na nossa infância o tínhamos, enquanto desenho animado ou algum conteúdo que assistíamos e que nos deleitávamos na tenra idade. Mas hoje perdeu-se as figuras de herói. Por quê? Porque a santidade ficou esquecida. O ato de perfeição ficou esquecido. Fazei, não te importes com o resultado. Apenas cumpra o que lhe deve fazer e não te importes com a consciência. Ela te fará afrouxar enquanto estado de imperfeição, porque foi algo feito. Esta frase demoníaca tem assolado muitas almas. O fazer pelo fazer e não para um ato de nobreza. O ser nobre não é vestir-se como um rei, mas é vestir-se de forma digna. É fazer as coisas de forma digna. E a dignidade está no conteúdo ao qual ele será apresentado. O objeto a quem renderemos louvor, distinção, no nosso caso, o culto. Portanto, tudo deve ser feito com perfeição. A perfeição não é um estado egoisticamente falando, como uma presunção à vaidade. Mas o estado de perfeição é um ato em que nós nos unimos ao coração de Jesus, que é um ser perfeito. E isto se dá na santidade. O que é ser santo? É se unir tanto mais a Cristo e se configurar ao seu divino coração. Nada mais do que isto. Portanto, o ser santo é configurar aquele que é 3 vezes santo. Lembra-nos o livro do Eclesiastes. Então, é oportuno que tenhamos este estado de perfeição presente na nossa vida e no nosso proceder reto.
a moral, o bom costume, a alegria que nunca vos deve faltar, ela deve ser um sinal visível, a alegria de que o homem está em estado de perfeição. Porque a alegria traduz o divino no humano. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo. A alegria é um arrobo do Espírito às realidades sobrenaturais, dizia Schiller, um grande pensador e filósofo alemão. Mas nós devemos ter esta alegria com um sentido, e este é de louvar aquele a quem o culto prestamos e servimos. E esta alegria, portanto, transborda, alcançando a orla do manto da igreja, que é a assembleia a qual vos assiste. Nós sabemos que tudo que faz um acólito é percebido por aqueles que assistem ao augusto sacrifício da missa. Porque a harmonia do culto se dá também pela leveza do nosso serviço. Um padre, um bispo, um sacerdote, um diácono, Virgem Maria, se agonia com o rito, se impacientiza, veja quanta desarmonia ocasiona. Se um acólito, por exemplo, não sabe o que faz, ele entra em uma desarmonia. Se um acólito faz de forma desastrosa, ele entra em um estado de desarmonia. Se um acólito faz de forma rápida, sem sentido, entra num estado de desarmonia. A harmonia é musical. Nossos passos não devem ser sonoros, mas devem ser musical. Porque a harmonia, ela faz com que nós sigamos a leveza do único Maestro, e este é Cristo, na pessoa do sacerdote. Ele é quem deve reger a grande orquestra do corpo litúrgico. E quem estiver atento à regência, que é muito difícil isto, nós temos um maestro aqui presente, não vou me aprofundar em música, viu? Porque eu posso ocasionar transtornos à minha imagem. E sobretudo ao meu pseudo-saber. Mas nós sabemos que quando um coral não olha para o maestro, e se olhar, não identifica na sua regência o que ele deseja, que harmoniosamente assim o cante ou o faça, o coral entra num desastre sonoro, porque as vozes não entram em harmonia. Da mesma forma, um corpo litúrgico, quando não entra em harmonia, tudo é desastroso, tudo fica, numa expressão portuguesa, feio, tudo fica desarmonioso, não externa a harmonia do céu, não externa o livro do Apocalipse, quando os primeiros acólitos são os anjos. No livro do Apocalipse, as primeiras figuras de acólitos são os anjos, a segurar candelabros, a segurar incenso, turíbulos de ouro. Tudo aquilo é uma imagem a qual nós fazemos nos sagrados ritos. Portanto, esta figura angélica, a qual nós, ao nos revestirmos de prontidão acólitos, o devemos fazer e exercer enquanto estado de perfeição, porque os anjos são perfeitos. O céu é um estado de perfeição contínua. E isto deve, na leveza dos nossos atos, na harmonia de tudo quanto devemos fazer, no cuidado para com aquilo que manuseamos, porque aquilo remete a algo sagrado, aquilo de fato externa a algo sagrado, é de fato belo uma liturgia quando bem celebrada e vivenciada, guiada, diria. E tudo isto se dá pela ação da graça, no estado ao qual devemos estar, santos,
e irrepreensíveis no amor. Portanto, as funções, quando bem distribuídas e nesta distribuição bem vividas, tudo gera alegria, porque farei aquilo com perfeição. Imaginem vocês, uma vez me chamou a atenção no Mosteiro Beneditino de Garanhuns. O altar, que fica desse estilo moderno conciliar, é bem afastado da sédia e bem afastado da Assembleia. Ele fica solto assim, né? E ao lado tem duas portas. E o vento ali era contínuo. E um frontal do altar sempre ficava dobrando para dentro. Sempre ficava subindo no altar. E um monge, não sei o que é que ele tinha nas mãos, porque não se dava para ver. E olha que eu observo muito. E ele veio com muita delicadeza, como se estivesse a passear, e prontamente virou-se para o altar, colocou algo que eu não vi o que era, e o vento podia derrubar a igreja, e este frontal não se mexia. Um arroubo de elegância. Então vejam quanta harmonia gerou ele ali, naqueles pequenos passos que deu, isso faz muito tempo. Não sei nem se ele é vivo. Fazia com que aquele frontal, uma coisa tão simples, mas foi percebida por um curioso, eu. E isto gerou em mim, até hoje, uma alegria profunda naquele ato de serviço com que ele desempenhou de forma discreta, silenciosa, lenta e eficaz. Ele foi imbuído de uma ação graciosa. Ele ali exerceu uma ação graciosa, porque ele não foi percebido a pessoa dele, foi percebido o que ele fez. E isto está a santidade da nossa parte. Não sermos percebidos, mas se perceber o que por nós foi feito. E aí está a singeleza de uma ação santa. Não é percebido a pessoa, é percebido o fruto da ação, aquilo que foi feito e para que foi feito, para que realidade foi exercida, para que destino tomou. Quando um pregador fala, coitado se as pessoas acharam que a figura dele foi excepcional. Porque muitas das vezes aquilo que foi dito não é percebido. Porque não foi bem dito. E pior, a intenção não foi para a realidade a qual deveria se dirigir. Então foi percebido o homem, o pregador. Em contrapartida, tínhamos uma conversa anterior a isto, Frei Damião, ninguém entendia o que ele falava. Iam pela pessoa dele, porque ele exalava santidade. Então, muitas das vezes é isto. A nossa figura talvez não seja compreendida por muitos, mas aquele ato gera em quem viu, em quem percebeu, algo de bom, algo de belo, algo de verdadeiro. E faz com que aquela alma que assistiu entre num deleite ao qual ela nem sabe o porquê, mas foi alcançada por um ato heróico de santidade da nossa parte. Portanto, tudo isto é reflexo do amor divino que passa por nós e que nós conseguimos transmitir na harmonia dos nossos atos, com a finalidade para a qual ela é dirigida, Cristo, e no deleite da igreja, porque fora dela não há salvação. E a santidade, a igreja é quem dispensa.
nós não a alcançamos pelos caminhos que andamos de forma paralela. Nós a alcançamos na via segura da graça, que é a igreja. Ela sim é o caminho seguro ao qual devemos percorrer. Portanto, tudo isto, como gerar em nós a santidade, é este impulso gracioso que gera na nossa vontade de sermos santos, de exercermos tudo com perfeição, com beleza. Veja bem, a beleza não está naquilo que é suntuoso unicamente. Existe a beleza que está no simples. E o simples não é apenas no visível. O simples é também na ação, no custo. A simplicidade, enquanto seu estado de beleza, é proporcionado, não é? E a simplicidade não é sinônimo de feio, como muitos acham que o é. O feio é algo reprovável, que deve ser reprovável. O feio enquanto estado tenebroso de ação. Fazer aquilo por uma mesmice. Deu errado, então vamos deixar assim porque isso é simples. O estado de perfeição deve externar beleza. Vocês já leram isso, naturalmente, o que Dostoiévski dizia sobre a beleza, defendendo ele que ela um dia salvará o mundo. E isto passa por nós, porque o estado de beleza está em nós, enquanto estado de perfeição, por sermos batizados. Somos filhos do ser perfeito. Ora, perfeitos também devemos ser. Lá no livro de Deuteronômio e na carta de Pedro, está lá: sede santos, sede perfeitos. Ou seja, a santidade e a perfeição são sinônimos na linguagem bíblica. Sede santos e sede perfeitos, como vosso Pai no céu o é, santo e perfeito. Portanto, a santidade é ser santo. Ser santo. E esta santidade não se adquire apenas em livros, até porque os livros, por meio deles, a maldade adentrou no mundo de forma muito precisa, mas o estado de santidade se dá na alegria de se viver a vida de Cristo. Ponto e basta, dizeriam os italianos. O venerável Fulton Sheen, ele tem essa expressão muito bela, viver a vida de Cristo, né? Inclusive tem um livro muito generoso sobre isto. Então, a vida de Cristo que nós devemos vivê-la, está aí e consiste aí a nossa santidade, que é nos unirmos a Cristo com amor e nos configurarmos ao seu divino coração. Isto sim é um estado de beleza. Quantos santos nós temos devoções e nos proporcionam talvez semelhanças de gestos, de atitude, nos configurando inclusive a ações, a formas de falar, formas de agir, na leveza ou na complexidade, que os santos assim o fizeram, estes da nossa devoção. Aqueles inclusive que nem canonizados o são ainda, mas que nós nutrimos uma devoção. Por exemplo, eu tenho uma grande admiração por Dom Marcelo Carvalheira, que fora nosso arcebispo, e ele, quando jovem padre, o maior prazer dele era imitar o Papa Pio XII. Por osmose, tenho veneração a Pio XII. Então, Dom Marcelo tinha isto. A sua primeira missa parecia um pontifical em Roma. Foi feita de tal forma que ele externava os gestos de Pio XII, a forma de falar de Pio XII até a morte, inclusive.
Até a morte não, porque ele teve Alzheimer, né? Mas até onde Mensch lhe proporcionou exercitar em ato físico, que Pio XII assim o era, ele o fez com exímia precisão. Então nós temos aqueles que nós podemos, inclusive, fazer uma santa imitação, não é? Fulano, santo fulano, dom fulano, padre fulano, fazia assim, ou faz assim. E isto encanta-te o olhar, porque gera, além de um deleite, uma harmonia nos atos, digno de imitação. Até porque os santos é para serem imitados. Os santos é para se configurar. Eles que se configuraram a Cristo de forma perfeita, nós, imitando a eles, naturalmente imitaremos a Cristo, que eles imitaram, não é? O que nós não podemos fazer é imitar ou nos deleitarmos em seus vícios, que naturalmente todos temos. Algum vício, algum pecado, algum demérito, não é? Cada qual tem uma forma que pode ser contraditória em alguma determinada situação, uma forma de se dirigir equivocado, uma forma de celebrar particular, que não nos geraria talvez naquela figura santa uma precisa imitação, né? Então tudo isto, a oralidade, tem muitos santos que não têm uma boa oralidade. Já tem outros que têm uma oralidade fantástica, mas quando vão celebrar é um desastre. Então, a santidade também, por passar por uma humanidade, esta sobressalta também deméritos, pequenos vícios que nós temos. Quando eu digo vício, eu não me refiro a um vício grandioso, como o vício do alcoolismo, ou do tabaco exagerado, ou da pornografia. Um vício grandioso, um vício terrível, que é um pecado mortal. Mas eu digo vício enquanto um estado de imperfeição, né? E isto, ou de um descontentamento único meu ou vosso, né? Talvez seja um ato lícito e bom, mas eu não gosto. Eu não gostaria de imitá-lo. Então, isto passa também pela consciência humana. Agora, a nossa humanidade, ela deve exalar um perfume tal como os incensos bons que se queimam no turíbulo. Porque tem muito incenso ruim também. Um incenso bom, um incenso de nardo, por exemplo, um bom incenso, que exale um bom perfume. Ali sim deve exalar a nossa vida, a nossa santidade. Quando o sacerdote vai incensar as oblatas, hoje se perdeu isso, quando vai incensar as oblatas, uma oração belíssima, que se todo sacerdote rezasse aquilo, ele se santificaria. Porque é de uma beleza extraordinária, né? Eu me lembro quando era seminarista com o Padre Salvador, lá em Cruz, a paróquia a qual sou pároco, ele olhou para mim, ele me chama de Monsenhor. E ele disse: Monsenhor, eu não sei rezar essa não, você me ajuda. Era um domingo de Páscoa de 2019. Eu achei tão bonito aquele gesto que ele assim o fez, em pedir: você reze para que eu acompanhe, né? Então eu ia rezando e ele acompanhando na oração enquanto incensava as oblatas e o altar, né? Sabe que oração é essa? É de uma beleza extraordinária. Todas as vezes que se lembra desta oração, é e deve ser um arrobo de alma, né? Este incenso por ti abençoado suba até vós, Senhor, e desça sobre nós a tua misericórdia. Isso é dito enquanto incenso as oblatas. E enquanto incenso o altar, o sacerdote diz: seja direcionado, Senhor, a minha oração, qual incenso em tua presença,
a elevação de minhas mãos, seja qual sacrifício vespertino, porque a última ceia foi à tarde. Como é? Vou repetir, que senão eu me esqueço. Seja direcionada, Senhor, a minha oração, qual incenso em tua presença. A elevação de minhas mãos, seja qual sacrifício vespertino. Põe, Senhor, um guarda em minha boca e uma porta em volta de meus lábios, de modo que não decline o meu coração em palavras de malícia, como desculpas em queda no pecado. Isso é uma oração que está no Salmo, está no Saltério, e deveria nós pronunciar. Põe, Senhor, um guarda em minha boca e uma porta em volta de meus lábios, de modo que não decline. Portanto, se pedimos a Deus que não decline o nosso coração, é porque o nosso coração deve estar sempre voltado para o alto. E é por isso que o sacerdote diz, sursum corda, dizemos o quê? Habemos a Domino, já está em Deus. Então, vejam que preciosidade a liturgia nos concede. O alto, para onde vai o nosso louvor, para onde deve estar o nosso coração, para onde deve voltar o nosso olhar. Isto afirmamos categoricamente no princípio da liturgia eucarística, que ele está, o nosso coração, em Deus. Ele está em Deus. Não traduza isto de forma diferente. No ato genuíno da nossa serventia, do nosso serviço, não devemos traduzir isto de forma equivocada. Não devemos passar isto de forma equivocada. Se afirmamos que o nosso coração está em Deus, é porque de fato ele deve estar, e eu devo reluzir isto, iluminar isto, a quem assiste o Sagrado Presbitério, a Assembleia, o corpo da nave central, todo ali preenchido de gente, aquelas almas que só Deus conhece suas virtudes e deméritos, que só Deus sabe o que estão pensando naquele momento, a sua ação graciosa, enquanto uma elegância de santidade, pode fazer que aquela mente distraída do sagrado volte-se em meio a um ato genuíno de tua santidade a Deus, naquele serviço que estás a fazer. Seja na forma que incensa o Santíssimo Sacramento, seja a forma como te ergues ou te ajoelhas, seja a forma como portas o crucifixo, seja a forma como portas os candelabros, os castiçais, seja a forma como te diriges ao sacerdote com profunda reverência ou à assembleia, seja a forma como te diriges ao altar ou dele te retiras, tudo isto é a elegância, que não é um ato de vaidade, mas é um ato de nobreza, que dá àqueles que assistem uma oportunidade de voltar seu olhar para o sagrado. Um olhar que se volta para o alto, para o céu, para os sagrados mistérios que ali no altar se celebra. Então, a santidade está enraizada na nossa vida, está enraizada no nosso coração, e pelo batismo faz com que tenhamos isto de forma precisa, honrosa e bela, de cuja beleza nós ali fazemos naturalmente ministrar, conduzir em harmonia os gestos de santidade, os gestos sagrados. O Papa Bento XVI dizia que a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. E se Deus é o belo, a liturgia deve externar a sua beleza.
Então, a liturgia não se movimenta sozinha. É preciso de criaturas de cuja humanidade se revestiram de uma santidade divina, para bem exercerem aquilo que o coração está deleitoso em fazer. Já deu o horário. Então, meditemos isto, a santidade no nosso serviço, a santidade enquanto parte totalmente enraizada do nosso ser em Deus, a meditarmos como uma figura, uma árvore, e a perguntarmos nós, onde nós fincamos nossas raízes, né? Para onde nossos galhos, nossa vontade, nosso alcance se destina, né? Onde poderei florescer? Quem poderá degustar do fruto que eu der? Então, tudo isto, imagens que na nossa meditação pessoal, na nossa reflexão, podemos assim fazê-lo, tudo para a maior glória de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Kyrie